Gente, voltando, o professor estava com um probleminha de conexão, professor Ronaldo Lima Lins, nosso convidado de hoje. Vou reenviar o convite. Querida Cinda, está aqui com a gente. Grande abraço. Professora Vera Lins, querida, grande abraço. Já mandei o convite. Agora Agora dividimos está a entrando tela. aqui. Isso. Boa noite, professor. Boa noite, Erivelto. Prazer estar com você. Prazer em vê-lo. Prazer em conversar com você. Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu quero aqui publicamente, né, expressar, né, o meu agradecimento por essa deferência do senhor ter aceito o convite para essa conversa, dizer que estou bastante nervoso desde o momento que o senhor aceitou, pela admiração que lhe tenho, né, e fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de poder conversar. Então, como a gente teve um probleminha no outro momento, vou aqui dizer, né? Professor Ronaldo Lima Lins, professor emérito da UFRJ, pesquisador, poeta, contista, articulista, ensaísta, dramaturgo, um pensador da cultura e da literatura brasileira do mais alto gabarito. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Erivelto. É um prazer para mim. Me sinto honrado de ter recebido esse convite seu. Tenho certeza que vai ser uma conversa das mais instigantes que a gente vai ter aqui. Olha, começo sempre, né? Tenho começado sempre nesse projeto com uma pergunta que é comum aos nossos convidados e ela é a motivadora, é a mola mestra da nossa conversa. É uma pergunta simples, mas costuma provocar algumas reflexões. Então vamos a ela. Professor Ronaldo Lima Lins, como é o filme da sua vida? Olha, na verdade, eu acho que deveria começar dizendo que cinema sempre foi, digamos, uma forma de expressão extremamente importante para mim. Eu, quando era jovem, houve um instante de efervescência no Rio de Janeiro que trouxe festivais de cinema de várias nacionalidades para o Rio de Janeiro. Eu era jovem, tinha menos de 18 anos e assistia aquilo tudo. Festival de cinema francês, festival de cinema polonês, vários festivais que foram exibidos aqui. Era a época da Nouvelle Vague, onde que havia aquela vibração como um processo de renovação do cinema francês. Havia ainda o Festival de Cinema Italiano, era um momento de grande força do cinema italiano. E eu assisti aquilo tudo, em parte pela ânsia, pelo desejo de saber, de acumular conhecimento, mas também em parte porque o gênero, a forma de expressão cinematográfica, me era muito importante. Embora eu fosse, sobretudo, um homem de letras já naquela ocasião, muito dedicado à literatura, o cinema não ficava posto de lado. Então, se você me pergunta o que é a importância do cinema para você, eu acho que, embora eu nunca tenha feito filme nenhum, eu posso dizer, o cinema entrou na minha biografia. Eu fui, por exemplo, em determinado instante da minha vida, presidente do Conselho Nacional de Cinema. É na época em que havia a Embrafilme, por um lado, que é uma empresa de caráter executivo, e o Conselho Nacional de Cinema contrapondo-se ou contrabalançando a empresa, que era a Embrafilme, que era um órgão de caráter normativo. E então eu presidi esse Conselho Nacional de Cinema. Depois eu acabei saindo do chamado Concine, na época, porque acabou que eu me envolvi com a política da Faculdade de Letras e acabei me tornando diretor da Faculdade de Letras, porque entre as cachaças, letras, o magistério, a literatura era uma cachaça principal. Mas não quer dizer que o cinema fosse postilado para mim. O Algumas senhor vezes, ao sabe longo da que, vida, eu fui escrevendo até textos que também envolviam o cinema. o senhor sabe que o senhor é um professor inesquecível para os seus alunos, inclusive ainda no decorrer do dia de hoje.
o Cícero César, que é o professor também, é meu amigo, meu colega, a gente trabalhou junto, escreveu um texto saudando, né, a memória dos tempos em que ele foi seu aluno e lembrando com muito carinho. E é um consenso, as pessoas que tiveram a oportunidade de serem seus alunos, suas alunas, sempre falam dessa paixão, desse entusiasmo, desse carinho que o senhor sempre demonstrou pelas letras e, sobretudo, o respeito e a valorização dos seus alunos e alunas. Mas, pelo que o senhor está contando aí, a gente poderia ter um presidente da Embrafilme, o presidente de um grande estúdio de produção cinematográfica? Não, eu fui presidente do Concine. Havia a Embrafilme presidida, na época até pelo Celso Amorim, que depois foi ministro das Relações Exteriores, um grande ministro, por sinal, e eu era do Conselho Nacional de Cinema. Era, digamos, uma política bipartite, uma parte de caráter executivo e uma parte de caráter normativo, porque o Concine, digamos, passava resoluções tentando organizar a produção cinematográfica ou a exibição do cinema brasileiro. Mas eu vi também, você mencionou o Cícero, e eu, ainda há pouco, nesse pequeno intervalo, depois da nossa conversa preliminar, eu li o belo texto do Cícero, fiquei muito homenageado, tive saudades daqueles nossos encontros, e até um dia desses, falando no Cícero com você, eu me lembrei que ele também me ensinou, porque você sabe, o bom do magistério é que a única profissão que a gente aprende, a gente trabalha para aprender. É verdade. O professor nunca está ali só para ensinar. Ele aprende muito com os seus alunos. O Cícero, na época, me indicou um escritor escocês chamado Irvine Welsh, que virou um sucesso internacional com o filme Transpotting, em cima de um romance dele já muito bem sucedido. E depois eu li esse e li outros romances do Irvine Welsh, um deles li até há pouquíssimo tempo atrás, me lembrando sempre da presença do Cícero nos nossos cursos. Eu sempre fui muito atento às contribuições dos alunos nos meus cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, mas mais no caso de pós-graduação, que são alunos mais experientes que trazem, às vezes, contribuições assim, à flor da pele. Já o meu último livro publicado, chama Nos Rastros do Golpe, que é sobre o golpe de 2016, que derrubou a Dilma Rousseff e nos colocou nessa loucura total do atual governo, esse livro resultou do curso que dei na pós-graduação, que era justamente uma reflexão sobre os dilemas e os impasses que resultaram nesse fato político, que é da derrubada da Dilma, que era também um fato cultural, porque os fatos políticos nunca são desvencilhados dos fatos culturais. Então, o golpe de 2016 desencadeou um vazio cultural no Brasil aterrador. O teatro, por exemplo, logo de início, ainda antes da epidemia, eles fecharam 6 teatros aqui no Rio de Janeiro. A prefeitura, aquela prefeitura de, digamos, eu ia dizer, lamentável saudade do Crivella, começou fechando 6 teatros. Depois, com a epidemia, o gênero teatral, que é o palco, com texto montado em mise-en-scène e tudo isso, tornou-se inviável. As pessoas estão fazendo teatro online, que é um misto de cinema, teatro, uma coisa meio híbrida, até uma coisa nova do ponto de vista da linguagem. Mas não tem aquela emoção do teatro, que é a presença do ator, a presença do público, tudo se passando ali na frente da gente. Então, esse meu curso resultou na publicação desse livro, Nos Rastros do Golpe. Então, eu sempre estive entrelaçando permanentemente as especulações teóricas que eu realizava como professor de teoria literária nos cursos de pós-graduação da Faculdade de Letras da UFRJ, como eu também escrevia
sempre escrevi os meus cursos, sempre achei isso fundamental. Terminado o curso, eu ficava com aquela contribuição e depois organizava aquela contribuição por escrito nos livros que fui publicando. Você ainda há pouco estava me mostrando Indiferença Pós-Moderna, resultou também de um curso que dei na pós-graduação. Nos casos de ficção, de texto criativo, é um pouco diferente, porque não é possível fazer ficção num curso de teoria literária. Eu sempre tive muita atração pela ficção. Tanto que do ponto de vista literário, eu sou múltiplo, porque eu escrevi ensaios, tenho vários ensaios publicados, escrevi romances, tenho vários romances publicados, escrevi peças de teatro, escrevi livro de poesia, e agora, recentemente, escrevi um livro de contos com o qual eu acertei um contrato de publicação pela Mauad. Portanto, eu já tinha escrito, na verdade, apenas 2 contos da minha vida. E nunca me dediquei a isso, porque conto era um gênero muito difícil do ponto de vista da sua publicação. Mas, de repente, resolvi escrever os contos e desse esforço resultou esse livro chamado Elos de Alegorias, que vai sair pela Mauad. Então, eu acho que é uma contribuição fundamental, porque, embora agora, com o isolamento da pandemia, eu esteja trabalhando de uma forma muito intimista, muito pessoal, sem os cursos da Faculdade de Letras, eu sinto a necessidade desse trabalho criativo diário. Eu adquiri o hábito de acordar cedo, acordo às 4h30 da manhã, e todos os dias eu escrevo. Por isso, dá a impressão que eu fui publicando muito, mas não é só atividade cotidiana que me leva permanentemente ao contato com a página em branco e a necessidade de preencher essa página em branco. Então, bom. Olha só, o senhor tem produzido, então, livros a partir de propostas de cursos que o senhor desenvolve na universidade. Esses livros, e essa situação me lembra um pouco Roland Barthes, que as aulas acabaram, ao longo do tempo, se tornando livros importantes para os estudos literários. Mas aí vem teatro, poesia, o senhor é articulista de um portal de informação, quer dizer, escreve sobre a situação atual política do Brasil e foi uma das primeiras vozes dentro da universidade a sistematizar um pensamento para propor um curso sobre o golpe de 2016. Né? Hoje, Nos Rastros do Golpe, é uma obra de referência. Nós temos também o professor João César da UERJ falando em guerra cultural, mais uns 4 ou 5 professores importantes discutindo essa questão, mas o senhor foi uma dessas primeiras vozes que sistematizou e propôs como um curso para o ensino superior, para a universidade, uma leitura daquele turbilhão, daquela hecatombe contra a democracia brasileira que estava nos assaltando desde 2016. Hoje, o senhor consegue perceber uma maior disseminação dessas ideias entre os estudantes, entre a sociedade, ou as pessoas ainda parecem alheias ao que está acontecendo? Como é que o senhor vê essa situação? No caso, por exemplo, do Rastros do Golpe, tinha havido a queda da Dilma Rousseff, uma presidente eleita, que estava em pleno curso do seu mandato, e depois da substituição dela pelo Michel Temer, e, finalmente, a eleição do Jair Bolsonaro. A eleição do Jair Bolsonaro causou um forte impacto nas expectativas da população brasileira e da intelectualidade, porque ele logo veio com um discurso muito agressivo. Até lembro que o logotipo do governo Bolsonaro era um indivíduo, um cidadão armado com um fuzil metralhadora. Então, dava a impressão de que ele propunha, digamos, uma vertente extremista
de direita. E não era só impressão, era realmente uma sensação palpável naquele momento. Por isso mesmo, eu senti, como outros professores em território nacional, necessidade de desencadear uma reflexão teórica sobre aquilo que estava acontecendo no Brasil, que tinha acontecido e que estava acontecendo no Brasil. Então, porque com isso nós enveredamos por uma espécie de vácuo que ideologicamente tinha semelhanças com o que aconteceu às vésperas da Segunda Guerra Mundial na Itália e na Alemanha. Lá foi mais extremo. Mas aqui havia uma espécie de namoro implícito com o que tinha acontecido na Alemanha nazista e na Itália fascista. Felizmente, até agora, digamos, a consolidação dessa tendência não chegou ao seu final. E nós respiramos ainda um ambiente em que eu possa, todas as semanas, escrever artigos criticando fatos da política brasileira. Então, essa digamos, atividade muito multifacetada, a mim me agrada muito, porque eu também nunca vi a literatura como, digamos, uma atividade isolada do resto do ambiente social. Nunca vi isso. Para mim, a literatura está inserida no contexto social. De modo que os artigos que eu escrevo no Jornal 247, para mim, fazem parte da minha atividade intelectual. Inclusive porque eu não uso o gênero do desabafo agressivo. Eu acho que não há necessidade de você enveredar por um desabafo agressivo. Mas eu acho importante você militar em torno de um conjunto de ideias que realizem uma função de contestação em relação aos acontecimentos. É assim que eu defino o meu trabalho, digamos, desse jornalismo crítico, dessa opinião crítica sobre os fatos que estão acontecendo. Tá? A última artigo que escrevi segunda-feira passada envolveu a questão da CPI, por exemplo. Quer dizer, algo muito próximo do desenrolar dos acontecimentos que a mim me interessa. Como me interessa, por exemplo, a atividade poética. Eu gosto de sentar e escrever poemas. Atualmente estou escrevendo poema todos os dias. Cada dia escrevo um poema novo. Como eu tenho uma companheira maravilhosa do meu lado, você conhece. Querida Cinda, um beijo para ela. Chamo ela e ela vibra com o que eu estou fazendo e vai me estimulando. Os contos também fiz assim. Escrevi um conto, li para ela mesmo leu, foi lendo cada um deles, foi vibrando com os contos, e aí, dali a pouco eu já tinha um livro inteiro que acabei me animando a mostrar para a editora Mauad. E foi uma experiência alegre para mim, porque eu tinha conversado com os donos da Mauad, Isabel Mauad e o marido, e a Mauad não publicava ficção, só publicava ensaio. E agora eles se animaram, em cima desse meu livro de contos, a criar uma coleção, um selo de ficção. Então, vão lançar esse selo junto com meu livro de contos. Então, para mim, as aulas sempre foram muito importantes, porque me traziam... As aulas são contatos humanos e intelectuais de extraordinária importância. A Faculdade de Letras, nesse ponto, ali transita uma sensibilidade que, se você for perceber bem, do outro lado da ilha, da rua, não tem, é diferente. Você atravessa a rua, não é igual. E desde que eu comecei a trabalhar na Faculdade de Letras, eu senti isso com grande satisfação. E aproveitei isso sempre que pude. Nunca deixei de dar curso de pós-graduação, nem de graduação, mesmo quando estava muito ocupado com as obrigações de diretor da faculdade. Eu fui diretor 2 vezes. Primeiro nos início dos anos 80,
naquele período que ainda era meio autoritário, mas era a abertura do governo Figueiredo. A minha direção foi a primeira direção eleita na Faculdade de Letras, com voto de todo mundo. Então, até dava certo medo de se candidatar. O senhor pegou, então, ainda o período de transição da ditadura Exatamente. para a redemocratização do Brasil como diretor de uma faculdade de letras. Na UFRJ toda, houve 3 eleições para direções. Uma para a Faculdade de Filosofia, uma para a Faculdade de Letras e outra para o CCMN, para a decania do CCMN. E essas eleições foram respeitadas. Nós também não desrespeitamos inteiramente as normas da legislação vigente. Mas, dentro disso, os dirigentes que foram eleitos com forte respaldo, todos foram nomeados. Não era um momento fácil de dirigir a faculdade, porque as pessoas tinham medo ainda de represálias da ditadura e tudo. Mas dirigi aquilo. Nunca deixei de dar aula, nem graduação, nem na pós. Recentemente, no último mandato que exerci, também continuei religiosamente dando aula na graduação e na pós-graduação. Até porque não queria ficar entregue exclusivamente a funções burocráticas. A direção da faculdade não é só função burocrática, não é realmente. É uma função de liderança intelectual, política e mesmo intelectual. Mas tem uma parte, evidentemente, burocrática, né? A faculdade tem que andar, tem que ser bem administrada, isso tudo. E eu nunca deixei realmente de dar aula, porque as aulas eram um fator de alimento espiritual para mim. Então, isso fez parte da minha vida há muito tempo, essa parte acadêmica e a parte de produção criativa, literária e tudo isso. Hoje não estou dando aula, até porque me repugnava, confesso a você, usar o sistema online para dar aula. Um sistema que você praticamente não vê as pessoas, não tem contato humano direto com as pessoas. Então, eu imaginei que devia esperar, digamos, essa onda tenebrosa ceder para poder, talvez, voltar. Também, afinal de contas, eu estou aposentado há praticamente 10 anos. Mas isso não quer dizer que eu esteja parado. Como você vê, eu continuo produzindo os artigos. Trabalhando, isso é. Porque se eu paro de trabalhar, eu me sinto muito mal. Há pouco tempo atrás eu disse, vou tirar um dia de férias. Tirei 4 dias de férias, não aguentei mais. Voltei a 4 dias já foi o suficiente, né? Para voltar para o ritmo de trabalho. Pois é. Professor... Às 4h30 estava acordando às 6. Não, vou voltar às 4h30 e voltar a trabalhar normalmente, como a vida intelectual exige, né? Mas, enfim, voltando à sua questão, que é qual é o papel do cinema na minha vida, eu, então, já explicitei para você que cinema era algo muito importante, de certa maneira, eu fui muito próximo da produção cinematográfica do Cinema Novo. Naquela ocasião, eu acompanhei aquilo de perto, eu vi os filmes serem exibidos, né? O Cinema Novo foi um momento de muita efervescência no cinema brasileiro e foi, de fato, um momento de criação do cinema brasileiro, embora ele já existisse através das chachadas, tudo isso, mas tinha um ou outro filme sério, digamos assim. Mas o Cinema Novo lançou a produção intelectual brasileira da arte cinematográfica, né? E você, quando me convidou para falar hoje, eu escolhi falar em torno do filme do Visconti chamado Morte em Veneza. Visconti foi um grande cineasta italiano, de uma capacidade artística extraordinária, porque, inclusive, ele era um excelente diretor de atores. Morte em Veneza tem um ator extraordinário, que é o Dick Bogart, aquele ator inglês. Ele retoma uma novela do Thomas Mann, que foi escrita em 1912, publicada em 1913, portanto,
várias décadas anteriores. E é interessante, porque naquele momento, bem anterior ao nazismo, alguns autores alemães anteviram o que ia acontecer depois. Não só o Thomas Mann, o irmão dele, Heinrich Mann, escreveu livros que envolviam o tema do autoritarismo. O Thomas Mann tinha esse irmão, que era o Heinrich Mann, que era muito militante, mais militante do que Thomas Mann. Quando houve a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o Heinrich ficou contra a corrida armamentista. Ao contrário do Thomas Mann, que escreveu vários artigos contaminados por aquela coisa da superioridade alemã e de vencer o resto do mundo graças à corrida armamentista. Essas posições, Thomas Mann depois reviu, reconheceu o seu erro por defender esses pontos de vista. Quando veio, de fato, o crescimento do nazismo, aí a família Mann foi muito golpeada. Mas Thomas Mann já era um monumento da literatura alemã, porque ele escreveu Os Buddenbrooks em 1901, que era um romance sobre a família dele. O pai dele, que foi senador da República de Lübeck, um homem importante nessa república. Lübeck é uma daquelas repúblicas que sobraram na Europa. O pai dele esteve aqui no Brasil, não é? Hein? A mãe dele é brasileira, de Thomas Mann. A mãe dele nasceu aqui, mas realmente o Brasil não aparece na obra do Thomas Mann. A não ser com uma pequena referência. Tem lá um personagem que era brasileiro. No livro do Heinrich Mann também tem lá um personagem brasileiro, mas sem grande importância. Ela esteve numa fazenda de plantação de café em Paraty. E depois voltou, eu acho que nem falava português, continuou sem falar português, mas casou-se com um homem muito importante, que foi senador da República de Lübeck. Quando esse senador teve 5 filhos, 2 homens e 3 mulheres. E o senador, quando todo mundo ficou adulto, ele resolveu se aposentar e não encontrou ninguém, porque ele era um homem do comércio, era um comerciante. Não encontrou entre os filhos ninguém que levasse adiante os seus negócios. Era uma época que não se pensava nas filhas como comerciantes. O Heinrich, que era 5 anos mais velho do que Thomas Mann, se dirige ao mundo das letras para trabalhar em editora, essa coisa toda. E o Thomas Mann também não quis aquilo, inclusive porque ele, no primeiro romance dele, que é sobre a família, que causou até um certo constrangimento entre os familiares dele, porque ali estavam retratadas pessoas que eram conhecidas deles. As pessoas se reconheciam no romance. É o primeiro romance dele. Fez um sucesso enorme, Os Buddenbrooks. Inclusive superior ao romance dele, que é uma obra-prima, que é Montanha Mágica, que é de 1926. Foi tão grande o sucesso dos Buddenbrooks que eu disse a você. Havia uma editora lá, que era uma editora muito importante, que editava os livros do Thomas Mann. Fischer Verlag, nome da editora. E houve um momento que o Thomas Mann, com necessidades financeiras, porque casado, queria fazer a sua vida econômica e tudo isso, recebeu de uma editora secundária a proposta de relançar os Buddenbrooks em edição de bolso. E ele vai conversar com o Sammy Fischer, que era o dono da editora, sobre essa possibilidade da proposta que ele recebeu dessa editora menor. O Sammy Fischer fica repugnado com a ideia, diz, mas o seu livro foi lançado como um livro de bolso para vender em estação de trem. E a mulher do Thomas Mann, que estava sempre nessas negociações, ela disse, olha, o senhor não pode dizer que o livro dele não serve para aparecer em estação de trem,
porque tem que entender que um escriturário tem direito de ler, que não conseguem pagar os seus livros, são caros, ler livros mais baratos. E aí o Sam Fisher resolve, então, ele editar. Ele manda fazer uma edição de 1 milhão de exemplares. Saem caminhões da Alemanha toda percorrendo o país para entregar em editoras. E foi 1 milhão de exemplares dos Buddenbrooks. É uma tiragem imensa. Mesmo para os dias atuais. É outro mundo. Hoje ninguém faz uma edição de 1 milhão de exemplares. Eu acho que é impossível. Por mais que o sujeito seja, talvez, Stephen King, não sei, mas acho que não tem 1 milhão de exemplares. É incrível. E foi na notícia de jornal, os jornais fotografaram os caminhões saindo, etc. Então, Morte em Veneza é uma novela muito intrigante, porque é a história de um intelectual, um escritor, filósofo, que passou a vida dedicado ao trabalho. E, em determinado instante, ele resolve tirar férias e ir para Veneza. E essa decisão dele de Veneza, porque é o seguinte, ali tem uma ideia de que o sul era a vida, o norte era o trabalho. O sul era ensolarado, o norte era sombrio. Então ele vai para Veneza e lá ele começa a ser contaminado pelo impulso em direção à vida. Ele não estava trabalhando, ele estava sozinho ali numa praia em Veneza, olhando as coisas. Acaba vindo um garoto... Estava contemplando. Hein? Estava contemplando. Esse é um trecho que motiva a novela. Mas que, ao mesmo tempo, é curioso, porque aquele impulso em direção à vida não é só um impulso de energia, é também um impulso de decadência. E aquele intelectual, Gustav von Aschenberg, começa a sofrer um processo de decadência física e espiritual, porque ele não só não consegue se abrir para a vida, tem uma atração forte que ele não consegue realizar, e não é mais aquele intelectual premiado pelas sombras e pelo inverno que antes produzia. O Visconti pega esse tema da novela, e ele foi até bastante fiel, posso dizer assim, com a liberdade, no entanto, de quem transcreve algo de uma novela para um filme. Ele pega esse extraordinário ator, que é o Dick Bogart, e que Jair não é um escritor, é um compositor. Ele faz uma transição para uma outra profissão, para aparecer no filme. Ele aí já é um músico, né? Que teria sido inspirado em Mahler. Mas a situação é semelhante. Ele chega ali, ele que era um jeito retirado da vida para poder produzir arte, começa a sofrer um tal impacto pessoal que o edifício no qual ele tinha se amparado até então, independentemente da sua vontade, começa a ruir por dentro. É uma coisa interessante, porque há muita sutileza nisso aí. O nazismo, a forma como se constituiu esteticamente, eu posso botar esteticamente entre aspas, o nazismo, eles queriam aquela perfeição traduzida para eles pela raça ariana e pela tradição germânica, antes da civilização romana, etc. e tal, onde havia aqueles mitos que eles começaram a valorizar. E aquilo ali, ao mesmo tempo, é engraçado, porque os nazistas se aliaram aos italianos. O Hitler por um lado e Mussolini pelo outro. Até o Hitler se inspirou no Mussolini, nas suas teorias, porque o Mussolini é um pouco anterior ao hitlerismo. Então,
tem uma espécie de temor, como você pode dizer, metafórico, como se os alemães, fascinados pelos italianos, pudessem perder aquela sua rigidez estética, que ao mesmo tempo os amparava, artificialmente. Né? É verdade que o filme do Visconti é de 71, é bem depois da experiência da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente sabe como, digamos, esses ingredientes sociais não desaparecem abruptamente. Eles permanecem aqui ou ali. Quando menos se espera, há erupções desses ingredientes que você imaginava que estivessem extintas. Quando que no Brasil podíamos imaginar, há 10 anos atrás, que estávamos aqui mais ou menos às voltas com postulados de extrema-direita que simpatizavam com temas do nazismo. Lembra que nós tivemos um ministro que chegou numa cerimônia governamental a reproduzir o gabinete do Goebbels. Não pegou bem, mas ele fez essa ousadia. Acabou derrubado também por causa disso. Porque todo aquele pessoal que está ali tenta, digamos, se aproximar de algo que eles achavam que era uma forma estrita de representação da extrema-direita. Né? Então, esse filme do Visconti, o Visconti é um diretor realmente extraordinário. Né? Como o Thomas Mann foi um escritor extraordinário. Tanto o Visconti quanto o Thomas Mann viveram a vida europeia de uma que se desdobrou naquela época de uma forma terrível, porque a experiência do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália não foi brincadeira. Eu vou citar só um caso da biografia do Thomas Mann. O Thomas Mann também teve 5 filhos. Ele teve um homem, que foi Klaus Mann, que também seguiu a carreira literária, é um excelente escritor, e teve uma das filhas, que chama-se Érica, que era atriz, gostava de trabalhar em teatro. É interessante, porque o Thomas Mann, sendo um prêmio Nobel, ele acaba recebendo convites, graças ao Klaus Mann, que era um jovem muito inquieto, então vivia viajando, muitas viagens ele fazia com a Érica, com a irmã dele, e ele vai aos Estados Unidos e conhece o universo intelectual americano, acadêmico também. E os Estados Unidos, já naquela ocasião, tinha aquele hábito de convidar intelectuais para dar conferências, e pagavam as conferências. Então, uma dessas viagens, o Klaus Mann volta trazendo convites para o Thomas Mann e para o Heinrich Mann. O Thomas Mann aceita e vai aos Estados Unidos e fica assim. Ele que, afinal de contas, já era prêmio Nobel, mas ele já fica conhecido nos Estados Unidos. De modo que, ao momento, em 1933, quando Thomas Mann está ausente de Munique, ele morava em Munique, numa casa que ele mesmo construiu, uma casa assim burguesa, onde ele morava, e, aliás, onde ele morava também o filho dele, Klaus Mann. E aí ele está ausente de Munique para uma turnê de conferências. Klaus Mann também está ausente, chega numa estação de trem, junto com a Érica, e está o carro do pai à espera deles, com o motorista, à espera do Klaus e da Érica. Eles entram no carro, eles sentem que o motorista está estranho. Só depois que eles entram, que o motorista avisa eles que eles corriam perigo, porque a Gestapo já estava de olho na família toda. Em 1933, os alemães tinham chegado ao poder, mas estavam se firmando no poder, aparelhando o Estado todo. Em parte, como está acontecendo aqui. O governo Bolsonaro foi botando gente em tudo quanto instituição do Estado. Né? Até botou
racista em instituições de negros, embora seja um próprio negro que esteja lá dirigindo aquilo. Mas, enfim, Incrível. Esse motorista adverte eles que a família corria perigo. Já estavam sendo vigiados. Hein? E a família já estava sendo vigiada. A família já estava sendo vigiada e correndo perigo, podiam ser presos a qualquer momento. Então a Érica embarca na mesma hora para sair da Alemanha. Ele, o Klaus, resolve viajar para Paris. Para Paris, o trem só saía no dia seguinte. Então ele foi para a casa do pai com o motorista, abriu uma garrafa de vinho, comeu pão e queijos e vinhos e passou algumas horas com aquele motorista que no dia seguinte o levou à estação de trem. Em casa, ele ligou para o Thomas Mann, que estava em Zurique, ansioso para voltar para Munique, porque ele estava querendo voltar para a casa dele. Ele tinha uma rotina. Todos os dias de manhã, ele se encerrava no escritório dele e escrevia. À tarde, ele lia ou se encontrava com pessoas. Ele estava ansiando por isso. Então, o Klaus Mann, até tomando cuidado com o que dizia no telefone, explicitou para ele que ele não podia voltar para a Alemanha, que corria perigo de vida. Então, Thomas Mann não voltou. Ficou em Zurique, ele com a mulher. A mulher dele chama-se Kátia. O Klaus Mann convive com esse motorista que o leva, então, à estação de trem no dia seguinte para ele seguir para Paris. O motorista é a última pessoa a quem ele abraça em território alemão. E só depois ele vai descobrir que o motorista era da Gestapo, que naquele momento traiu a Gestapo e salvou a família. Mas ele já vinha passando, era ele quem passava informações da família para a Gestapo. Incrível. Bom, o que aconteceu? A suíte dessa história é que o Thomas Mann, como o Klaus Mann, vão para os Estados Unidos. Thomas Mann é recebido na Casa Branca pelo próprio Roosevelt, com um jantar na Casa Branca, ele e a mulher. Nossa. Era um prêmio Nobel. Mas o Roosevelt era um presidente que tinha noção das coisas. Ele não era um Donald Trump. Ele tinha noção do que era a importância da cultura. Então, Thomas Mann se estabeleceu nos Estados Unidos e foi até publicando livros lá. Aquele romance dele, que é extraordinário, José e seus irmãos, ele escreveu nos Estados Unidos e publicou lá, em inglês. O Klaus Mann também se estabeleceu nos Estados Unidos. O Heinrich, que não tinha aceitado aquela viagem, os convites anteriores, acabou saindo também, deixando a Alemanha. O Heinrich, como era muito politizado, ele se envolvia muito com as coisas da política local. Mas acaba saindo e, nessa altura, o Heinrich vivia com uma cantora de cabaré, muito mais jovem do que ele. E sai da Europa por Lisboa e segue para os Estados Unidos. Mas a situação do Heinrich era completamente diferente do Thomas Mann, porque o Heinrich não era conhecido nos Estados Unidos, os seus livros escritos em alemão eram queimados em praça pública na Alemanha. Então, ele não tinha como sobreviver. Ele só sobreviveu porque o Thomas Mann sustentou ele. E assim, no início, aquelas redes de solidariedade arranjaram um trabalho para ele de roteirista. Ele fazia roteiro para cinema. Mas era para constar, porque nunca roteiro nenhum dele foi filmado. Então, é um momento em que realmente vários intelectuais alemães, inclusive Brecht, também foi para os Estados Unidos. Peter Lorre, que era um ator brechtiano por excelência, fez vários filmes menores nos Estados Unidos, de terror, etc. O Peter Lorre, que era um ator extraordinário. Então, e assim foi, até que no final da guerra houve aquele surto, um surto fascista do macartismo. Um senador, já tinha terminado a guerra, que resolveu fazer investigações sobre atividades anti-americanas, muito no cinema americano e no ambiente intelectual. Tinha um códice de atores, né? Havia um códice de atores que teriam contribuído ou que estariam ligados a ideias anti-americanas.
atividades anti-norte-americanas que eles achavam que eram comunistas. E começou a Guerra Fria contra a União Soviética. Até o final da guerra, a União Soviética foi uma aliada da Inglaterra e dos Estados Unidos. Até digo mais. Aqui correu a ideia de que a guerra contra os alemães foi ganha pelos aliados ocidentais, norte-americanos e ingleses. Mas a verdade é que a Rússia teve um papel fundamental na derrota dos nazistas, porque no front do leste morreram 23 milhões de pessoas. Não é pouca coisa. Morreram 6 milhões de judeus, mas morreram 23 milhões de russos, ucranianos e judeus também. Foi um morticínio aquilo ali. E foi o Exército Vermelho que conseguiu fazer face aos nazistas na Batalha de Stalingrado e derrotar os nazistas. Mas terminou a Segunda Guerra Mundial e começou aquela disputa de poder internacional entre, de um lado, a União Soviética e, do outro lado, os ocidentais, americanos e ingleses. Então, Thomas Mann, que já tinha até se naturalizado americano, sendo que o Klaus Mann não só se naturalizou americano, como procurou ser aceito pelo exército americano. Ele queria lutar contra os nazistas com o exército na farda americana. E ele conseguiu. Não foi muito simples, mas aceitaram ele. Ele virou editor de uma revista das Forças Armadas chamada Stars and Stripes. O que é, Ciro? Hein? Ela está me chamando a atenção, que daqui a pouco termina o meu tempo aqui. O Klaus Mann, então virou editor dessa revista. Ele até comenta que era impressionante. Em plena guerra, ele editor de uma revista do Exército, não tinha censura em cima dele. Então, veja bem, eu acho que vale a pena contar isso para você. É um fato histórico lá da família mesmo, mas é muito interessante. O Klaus chega porque você sabe, naquela geografia da guerra, os americanos com os ingleses conseguiram invadir a Normandia e conseguiram invadir a Península Italiana do Sul, se encaminhando ao norte. O Klaus chegou em Roma com a farda americana, pega um fotógrafo da revista Stars and Stripes, um jipe, e ele tinha muita curiosidade de saber o que tinha acontecido com a casa do pai. Porque eles todos saíram em 1933 e nunca mais viram a casa. Então, ele pega o jipe e vai subindo pela Península Italiana. Finalmente chega nas cercanias de Munique. Vai entrando. O bairro onde o pai tinha casa era um bairro burguês, digamos, de burguesia mais bem situada, então o bombardeio ali foi menor. Ele finalmente chega à rua que fica em frente à casa do pai. Salta do jipe, está o jardim selvagem, nasceu mato alto ali, mas a casa está de pé. Ele vê que a porta de entrada da casa tinha desaparecido. Não tinha mais porta. Ele entra por ali, pensa em ir até o quarto dele, o quarto que tinha sido dele. Mas não, tinha havido um incêndio ali dentro e não tinha mais escada para ir para o andar superior. Então ele sai, contorna a casa, olha na lateral da casa, numa sacada que tinha ali, onde estava uma moça morando ali. A moça olhando para ele, totalmente indiferente, e ela diz para ele: não, eu estou instalada aqui há não sei quantos meses, estou morando aqui. Pergunta como é que ela fazia para chegar lá. Você põe um pé aqui numa árvore, põe um pé ali, você chega aqui na sacada. Aí ele chega ali. E depois ele vai pesquisar o que tinha acontecido com a casa do pai. Ela tinha tido várias destinações.
Mas a outra, veja que era uma casa que tinha pertencido a um prêmio Nobel. A última legislação tinha sido um centro de pesquisa de melhoria da raça. Um lugar entre que jovens alemães sadios deviam se encontrar com moças sadias para ver o que acontecia. É mesmo? Veja só. A essa altura, Incrível. ela estava abandonada, porque os nazistas já estavam derrotados. O Klaus ainda vai fazer umas entrevistas. Ele vai fazer entrevista com Richard Strauss. O Strauss tinha virado o grande compositor do regime nazista. Ele não quis sair e ficou lá. Ele disse que o regime nunca o incomodou. Inclusive, a nora dele era judia e ninguém perseguiu a nora dele. Ela até comenta, não, mas eu não podia fazer equitação. E o Klaus Mann disse, meu Deus, essa moça, aconteceu de tudo nesse mundo. O país foi totalmente bombardeado, milhares de pessoas morreram. E a única pessoa que essa moça tem para dizer que ela não podia fazer equitação era demais para ele. Essa viagem e tudo aquilo foram determinantes para um estado de depressão do Klaus Mann. Em 1949, ele tem um convite para participar do filme Roma, Cidade Aberta, do Rossellini. Ele até aceita o convite, mas muita gente que pertencia àquele universo dele, intelectual, tinha saído do cenário. Muitos não resistiram e se suicidaram, literalmente. Ele mesmo acaba se suicidando em Cannes em 1949, não aguenta a tristeza, a depressão. Pois o Thomas Mann, que tinha continuado nos Estados Unidos há um certo tempo, é chamado a depor na comissão parlamentar do Senado, daquele senador MacArthur. Ele com o Brecht. Dizem que o Brecht foi lá, mostrou-se muito colaborativo, mas já tinha passado no bolso, saiu dali e voltou para a Alemanha, onde, na Alemanha Oriental, já tinha recebido o convite para estabelecer o seu grupo teatral, que era o Berliner Ensemble, na Alemanha Oriental. Era o regime stalinista, era a União Soviética ainda sob o Stalin. Mas o que essas pessoas tinham vivido? Não é brincadeira. Eu me lembro de uma observação da Hannah Arendt sobre o Brecht, justamente. Ela fixou-se nos Estados Unidos e não saiu mais. Morreu lá. Mas ela conta, no livro Homens em Tempos Sombrios, que as pessoas chegavam para o Brecht e diziam, veja o que está acontecendo na União Soviética, os processos de Moscou, as pessoas inocentes estão sendo condenadas à morte. E o Brecht teria comentado, mas se são tão inocentes assim, merecem morrer. O que o Brecht teria querido dizer com isso? Porque não podia ser inocente numa circunstância daquela? Você tinha que lutar contra aquilo? Era estranho. Thomas Mann também é chamado a depor nessa. O Roosevelt já tinha morrido, né? Não tinha mais amparo no Roosevelt. E aí ele acaba depondo ali, vai para Zurique depois, não volta mais para a Alemanha. Ele vai para Zurique, já estava com tumor no pulmão e acaba morrendo em Zurique, portanto, morreu no exílio. Essas pessoas tiveram a vida completamente tumultuada por essa quantidade de eventos. São pessoas de talento extraordinário, que, apesar do sofrimento, fizeram coisas incríveis, né? Inclusive, fizeram livros que comentavam sobre o nazismo. Porque, se você vai pensar bem, apesar do caráter discreto de certas narrativas, inclusive do Thomas Mann, ele tem uma novela também chamada Mário Mágico,
em que ele simula um sujeito que seria um mágico que hipnotizava as pessoas e encantava todo mundo. Aquilo era uma alegoria do líder fascista, que falava e encantava todo mundo. Então, assim o Thomas Mann acabou se posicionando de certa maneira. O Heinrich, que já que eu contei essa história toda da família, merece falar no Heinrich. O Heinrich ficou nos Estados Unidos vivendo às custas do Thomas Mann. Não conseguiu editar livro nenhum. No final, já estava mais velho e resolveu aceitar um convite para se estabelecer na Alemanha. Mas ele tinha ainda um passaporte da República da Tchecoslováquia no exílio. É um momento em que todo o universo da intelectualidade alemã praticamente está nos Estados Unidos. Eles se davam, por exemplo, com Marcuse, com Adorno, as pessoas da Escola de Frankfurt. Ligado a esses intelectuais. Conta que a mulher do Heinrich Mann foi enlouquecendo de depressão. Então, ela fazia coisas desse tipo. Ela ia numa loja, comprava um mobiliário novo, mas eles não tinham condição de pagar. Então, aí vinha um caminhão para levar todo o mobiliário outra vez. Uma vez chegou o Heinrich Mann, chegou o Marcuse e tocou na campainha dela e ela abriu a porta completamente nua. Ela já estava completamente enlouquecida. Acabou que ela se suicidou. E o Heinrich Mann, até as pessoas diziam, porque o Heinrich tem um livro que é extraordinário, chamado Professor Unratz. Desse livro foi feito um filme chamado O Anjo Azul, com a Marlene Dietrich. É um clássico do cinema alemão, embora não seja um grande filme. Mas é uma história interessante, se eu tiver tempo, enuncio o que ela era. Só rapidamente, que eu já sei que já são 9 horas. Esse romance conta a história de um professor chamado Ratz, mas cujo nome, que era conselheiro, permitia um trocadilho com sujeira. Em vez de Ratz, chamavam ele de Unrat, e isso já virava outro nome. Os alunos chamavam assim porque ele era um professor autoritário e que se vingava da turma dando notas horrivelmente ruins. Então, ele era uma autoridade naquela pequena cidade e usava essa autoridade para tiranizar os outros. Então, em determinado instante, entra um grupo novo de alunos lá. Um deles era um sujeito tão altivo que sequer o chamava de sujeira. E ele, que não admitia que ninguém chamasse ele de sujeira, fica mais indignado ainda porque aquele aluno sequer o chamava de sujeira. Tão altivo e nobre parecia. Ele começa a seguir esses alunos. E tanto segue que descobre que os alunos frequentavam um cabaré chamado Anjo Azul. Ele pensou, um bando de imorais, devem fazer coisa do Arco da Velha. E ele começa a seguir os alunos até esse cabaré. E tanto faz e segue, e se apaixona pela cantora de cabaré, que é o que vai arruiná-lo, na verdade. Que era um professor com aquela austeridade toda, que não podia ter essa liberdade da vida social dele. Então, ele acaba perdendo até o emprego dele. Esse livro é um livro que, de certa maneira, antecipa a crítica ao autoritarismo, o livro do Heinrich Mann. Esse livro foi lançado, depois foi relançado, foi um grande sucesso quando foi relançado, junto com o filme. E aí virou um sucesso de livraria. Porque os livros do Heinrich Mann faziam mais sucesso no Bloco do Leste. Ele ganhou o prêmio Lenin, que era o equivalente ao prêmio Nobel da Suécia. Só que o prêmio Lenin não era moeda conversível, então aquilo para ele não adiantava nada, ele não podia sobreviver com aquilo. Foi premiado, mas não tinha como fazer aquilo virar um dinheiro que ele pudesse usar. Não entendi o quê? Ele não tinha como converter o dinheiro numa moeda que ele pudesse usar. Não tinha. O livro vendia na União Soviética, mas aquilo nos Estados Unidos não significava nada. Então ele viveu praticamente na pobreza nos Estados Unidos,
Só não viu na pobreza porque Tomás Banco sustentava ele. Professor, a gente está chegando ao final, né, da nossa conversa, mas eu quero ainda, se o senhor permitir, fazer uma última pergunta, ainda discutindo a questão que o senhor aborda ao longo da sua fala, sobre essa pulsão para a sensibilidade, para a afetividade. Ao longo da sua carreira, o senhor sempre foi um teórico, um crítico, um escritor, mas recentemente, o senhor foi objeto, como escritor, de uma dissertação de mestrado escrita pela Mariana Belize, né, que fez uma leitura muito interessante de alguns dos seus trabalhos. Como é essa sensação de passar de crítico, de teórico, ao objeto de um estudo? Como é que o senhor se sentiu com essa dissertação? Foi uma boa lembrança que você teve agora. Eu tinha tido uma moça de doutorado da UF que tinha feito uma tese sobre o Jardim Brasil Conta, aquele romance. Mas a dissertação da Mariana Belize e a defesa dela, a cerimônia da defesa, foi uma experiência extraordinária para mim. Não só porque ela defendeu brilhantemente, com grande domínio do assunto, ela pegou 2 romances, A Lâmina do Espelho e As Perguntas de Gauguin, que ninguém tinha estudado com aquela profundidade que ela estudou. A banca era de gente muito interessante, porque era o Vitor Ramos Lemos, que é professor de literatura espanhola na Faculdade de Letras. Ele é um quadro excelente, intelectual, muito competente, dotado de muita acessibilidade. E o Godofredo, que foi o outro membro da banca, os dois fizeram, a meu ver, uma arguição muito interessante. Destacaram, digamos, os meus livros, foram generosos comigo, isso tudo, que também me impressionou, né? Então, essa experiência com a Mariana Belize me deixou realmente muito feliz, porque... Aliás, um abraço para ela, porque ela vai assistir a gente com certeza e em breve vai estar aqui, se Deus quiser, conversando sobre o trabalho dela. Pois é, ela foi uma alegria para mim. Eu acho que ela fez uma excelente dissertação. Você sabe, literatura é um processo de repercussão muito lenta. O meu romance, A Lâmina do Espelho, teve uma boa repercussão naquela ocasião. Isto é, uma excelente resenha na Veja, teve boas resenhas no Jornal do Brasil naquela ocasião. Eu até cheguei aí ao Sem Censura na época, desse romance, mas teve uma boa repercussão. Mas essas repercussões, quando saem um livro, são repercussões limitadas, porque não é como um estudo aprofundado de uma estudante de mestrado que pega todas as nuances. E ela resolveu ler os meus livros à luz de conceitos do existencialismo, que tinham muito a ver. Eu sempre, aliás, tive um grande gosto pela obra do Sartre e pelo existencialismo sartriano, sobretudo. Não só da fase fenomenológica do Sartre, com o Ser e o Nada, como da fase em que ele articula o existencialismo dele com o marxismo, que é a crítica da razão dialética. A Mariana é muito estudiosa, ela lê tudo, até que você não quer que ela lê mesmo assim. Então, ela fez um trabalho, a meu ver, de grande valor, com muita propriedade, muita argúcia crítica. Para mim, aquilo fica na história. Não me esqueço. Fiquei muito feliz, eu tive a oportunidade de ler, fiquei muito feliz pelo trabalho que ela realizou, pela admiração que tem ao senhor, a sua trajetória como professor, como pesquisador, e acredito que a emoção para o senhor deva ter sido muito grande. Foi uma emoção enorme. Eu tenho uma visão da Mariana de uma pessoa muito competente, muito inteligente, com grande capacidade de crescer daqui por diante.
Tenho certeza que ela vai levar adiante o trabalho dela, porque, inclusive, ela tem personalidade, ela tem posições. Ela não é um mero joguete que vai para lá, vai para cá, de acordo com modas literárias, não. Ela persegue aquilo e realiza muito bem, como a defesa da Ruição demonstrou. Muito bem. Ela fez um trabalho Professor, magnífico e eu fiquei felicíssimo com aquilo. a gente está encerrando, não é? O Instagram, a plataforma, dá para a gente um tempo limitado. Não fosse isso, conversaríamos muito mais. É um prazer ouvir o senhor, é um prazer ouvir o seu conhecimento acerca da literatura, dos autores, das obras. É fascinante. Quero agradecer demais a sua presença. Quero agradecer as pessoas que estão nos vendo agora, as que nos verão no futuro, porque esse vídeo vai ficar disponível na plataforma. Agradecer especialmente a professora Cinda, que está sempre ao nosso lado, sempre nos apoiando, certamente está aí ao seu lado, participando. E lembrar as pessoas que estão assistindo que na próxima segunda a professora Cinda vai falar sobre o filme da sua vida. Abro então para suas considerações finais, professor. Muito obrigado. Essa conversa com você foi muito mais uma conversa do que uma aula, mas me fez rememorar uma série de situações daquele momento da existência humana europeia, que eu acho muito fascinante e, ao mesmo tempo terrível, e a gente tem que saber rememorar até para impedir que certas coisas tornem a acontecer. Inclusive no Brasil, onde essa tentação da extrema-direita simpática ao nazifascismo tem exercitado a sua presença. Então, para mim foi uma alegria poder falar sobre essas coisas com você, relembrar o filme do Visconti, a atuação extraordinária do Dick Bogarna, coisas que a gente viu e tem vontade de rever e nunca perde essa vontade. Para mim, Certamente. É muito bom estar com essa conversa com você, Erivelto. Você é um professor maravilhoso. Muito obrigado. Com mais interesse, com mais elementos aí. Muito obrigado. Eu agradeço a você. Até breve. Um grande abraço. Até breve. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, professor.